estar na presença do nosso Senhor Jesus, dando glória e glórias. Amém? Ele lá está descarregando. Abriu a sua Bíblia aí, em João, capítulo 13. João 13, abriu a sua Bíblia? Olha o que ele diz aí, ó. O traidor indicado. Olha a palavra hoje. O traidor indicado. Ei, glória a Deus. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentro de vós me trairá. Isso depois que Jesus teve o amor, o carinho de pegar uma bacia com água e lavar os pés dos discípulos, né? Mostrando a humildade, a simplicidade. Então, tudo que nós deveremos também fazer também é ter esta humildade com nossos irmãos, de estar sempre nos contribuindo, nos ajudando uns aos outros, ensinando uns aos outros a amar, né? Esse é o que Deus quer que cada um de nós façamos. E aqui na palavra de Deus, ele disse no versículo 22, então os discípulos lhe olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Os discípulos naquele momento ficou, porque todos ali eram sinceros, menos Judas que não era sincero. Mas todos ali estavam prontos para dar a vida por Jesus. Então ele diz aqui no versículo 23, ele diz, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Nesse momento que Jesus falou esta palavra, Judas estava deitado no colo de Jesus, estava com a cabeça no colo de Jesus, quando Jesus anunciou esta palavra. Duro, né? O amor de Cristo, um amor que não tem como o ser humano analisar o amor dele. Porque jamais nós como carne, ia botar um traidor no nosso colo, abraçar. Nós é carne, mas Jesus colocou. Judas estava deitado no colo dele quando ele anunciou que dentro do meio dos dele, um ia trair ele. E observa aqui no versículo 24, ele diz, ó, e a esse fez Simão, Pedro, sinal, levantando o braço, dizendo-lhes, pergunta quem ele se refira, quem ele está se referindo. Né? Então, aqueles discípulos reclinaram-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe, Senhor, quem é? Quem é? Todos os discípulos deitaram no colo de Jesus naquele momento e perguntaram, quem é que vai trair o Senhor? Então, observa que respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Mas naquela hora que Jesus deu o pão, nenhum dos discípulos perceberam que era Judas, porque
se Deus tivesse deixado os discípulos perceber, do jeito que Pedro era agitado, né? Pedro tinha ferido ele, tinha agredido ele, né? Que Pedro ele era agitado, né? Pedro era meio ignorante, né? Como diz o popular. Você olha que lá no monte, quando Jesus mandou vigiar, orai e vigiai para que não entreis em tentação, os discípulos não entenderam naquele momento, mas foi para orar e vigiar, é para nós estar sempre preparados para quando chegar a mal notícia, para quando chegar as coisas que vêm te afrontar, você está preparado para você não agir com ignorância. Isso é o vigiar que Jesus estava falando, só que os discípulos não entenderam. Então, quando os guardas chegaram para prender Jesus, Pedro sacou de uma arma e cortou a orelha do empregado do sumo sacerdote. E naquele momento, Jesus pegando a orelha novamente, colocou no lugar de novo, pôs no mesmo lugar. E disse: Pedro, guarda, aquele que fere pela espada será ferido por ela. Então, ele disse: você não sabe que se eu quisesse, eu pediria a meu pai e vinha legião de anjos para me salvar aqui? Eu não quero. Então, naquele momento, Pedro era meio agitado. Então, por isso que a palavra de Deus diz que na hora que ele falou de Judas, ele não deixou que os discípulos percebessem na hora que ele entregou o pão para Judas, porque sabia que eles iam agredir a Judas. Então, meus amados irmãos, aqui no versículo 25, ele diz: e o pão, o bocado, imediatamente entrou neles Satanás. Assim que Jesus entregou o pão para Judas molhado, entrou nele Satanás. Ei, amado, por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Às vezes, nós estamos despreparados e não observamos quando o espírito maligno entra na vida da pessoa. Então, se nós não tivermos na palavra de Deus, na confiança, qualquer brechinha, Satanás ele pode entrar na sua vida, como aqui diz, ó. E após o bocado, imediatamente entrou nele o Satanás. Na hora que ele pegou um pedaço de pão e botou na boca, entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faça depressa. Então naquele momento, Judas se levantou-se ali, ele se levantou-se e foi aos sumos sacerdotes para entregar Jesus. Naquela mesma hora, ele foi até os sacerdotes para entregar Jesus. E chegou lá perguntando para os sacerdotes o que eles dariam para que ele entregasse ajuda. E naquele momento ele disse: nós daremos a você 30 moedas de prata. E naquele momento Judas foi comprado com 30 moedas de prata. Observa para você entender, né? 30 moedas de prata. Mas Jesus, na hora que deu o pão, já viu que Satanás tinha entrado na vida dele. Então, observa, meus amados irmãos, que muitos hoje estão assim, porque estão destruídos, porque muitos estão afastados de Deus, mesmo homens e mulheres de Deus que estavam pregando a palavra de Deus, hoje trabalham para Satanás, bebendo, fumando, se prostituindo. Então, por quê? Porque assim que recebeu a palavra, o pão, Satanás entrou. Satanás entra assim que recebe. É como diz a palavra de Deus, na hora que Jesus fez a comparação,
da parábola, né? Das parábolas. E naquele momento ali, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e a outra parte da semente caiu aos solos rocheiros, né? E o outros caiu em cima do lajeiro de pedra, né? E outros caiu nos espinhos e outro caiu em terras boas, né? Aqueles que caiu no caminho, as aves, os pássaros comiam. E aqueles que caíram nas pedras, quando o sol abriu, não teve raiz, esses morreu. E aqueles que foi jogado nos espinhos, os espinhos cresceu e a sufocaram. E aqueles que foi semeado em terra boa, deu muito fruto. Então observa, meus amados irmãos, o que é os espinhos, o que é a terra. Os espinhos são a palavra, assim que elas são implantadas, logo vem, você está na igreja ouvindo a palavra de Deus, assim que você termina de ouvir a palavra de Deus e sai da igreja, Satanás vem, dá um tapa e tira a palavra de você. Então por isso que nós temos que praticar a palavra em casa, para que Satanás ele não tenha brecha para entrar na sua vida. Porque se ele tirar a palavra de você, fica uma brecha aonde ele pode entrar e preencher e fazer a você enganar você, e você pensar que está fazendo a obra de Deus e no final está fazendo a obra de Satanás. Então, meus amados irmãos, aqui diz no versículo 28, versículo 26, 28, nenhum, porém, dos que estava à mesa perceberam a que fim lhes dissera isto. Jesus não deixou que nenhum dos seus discípulos percebesse quando falou com Judas. Então, amado, versículo 29 ele diz: pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensará alguns que Jesus lhes dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhes ordenará que dissesse alguma coisa aos pobres, né? Eles pensavam por quê? Porque Judas é quem tomava de conta das ofertas, era Judas é quem estava preparado para tomar as ofertas e carregava. Então toda brecha que Judas olhava, chegava, ele se virava e tirava uma moeda e roubava das ofertas, né? Tem tanta gente hoje roubando a Deus, não é? Tem tanta gente, a pessoa que não devolve o dízimo, ela está roubando a Deus, e Deus está vendo. Por isso que as pessoas não crescem, muitas pessoas não crescem, muitas pessoas elas se levantam e depois caem na ruína de novo, não tem sucesso. Ela abre uma empresa, ela vai crescendo, daqui a pouco a empresa vira pó, se acaba em nada, em muita dívida. Por quê? Porque é infiel, porque rouba a Deus. E quando a pessoa rouba a Deus, entra a maldição na sua casa, no seu lar e na sua família, quando a pessoa rouba a Deus. Então tudo que faz desce de água abaixo, como diz o ditado. Começa a crescer, daqui a pouco o diabo dá uma rasteira, volta para o zero novamente. E tem tanta gente assim, quando ela vai crescendo, Deus está abençoando, aí ela não olha para Deus, aí Satanás dá uma rasteira e derruba, volta para o zero de novo e fica na miséria, fica chorando, fica me rumulgando, não vou botar mais nada, não deu certo, não vou mais fazer isso, porque tudo que Satanás quer é que você fique mendigando, pedindo pão no meio da rua, porque a primeira coisa que Satanás faz é fazer você roubar a Deus. É a primeira coisa que ele faz. E quando você rouba a Deus, pronto, as bênçãos, tudo vem de Deus, saúde vem de Deus, sucesso vem de Deus, riqueza vem de Deus, honra vem de Deus, tudo que você tem vem de Deus. Então quando você trai a Deus, quando você rouba a Deus, então qual é o seu fim? O seu fim é ser humilhado e pisado por Satanás, como diz a palavra de Deus.
Nós somos o sal da terra. Se o sal vier a exibido e perder o sabor, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aquele que perde Jesus da sua vida, só presta para ser pisado pelos homens e é humilhado, chicoteado e viver em cadeia, em presídio e coisa. Por quê? Porque vive nas mãos de Satanás. Então, meus amados irmãos, está aqui a palavra de Deus, aqui no versículo 30, para terminar, ele fala: e ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era a noite. Saiu à noite. Naquele momento, Jesus pegou os 11 discípulos e foi para o monte. E aí Judas foi para a casa dos sumos sacerdotes. Novo mandamento Jesus colocou naquele momento ali. Novos mandamentos, depois que ele deu essas instruções, e mostrou essa humildade de lavar os pés dos discípulos, de fazer as pessoas a receber o poder de Deus. Então, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e a glorificar-nos-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscai-me, eis, e o que eu disser aos judeus também, agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Naquele momento trouxe mais dúvida, mais preocupação para os discípulos, porque eles disseram: novo mandamentos vós dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem também vos amei uns aos outros. Então, esse mandamento Jesus colocou para que nós amasse as pessoas que odeiam nós, as pessoas que querem ver nosso fim, as pessoas que querem ver a destruição, as pessoas que não querem ver você crescer, as pessoas que estão fazendo maldade com você. Você tem que aprender a amar essas pessoas, se verdadeiramente você quer ir para o céu. Se você quer ganhar a sua salvação, você tem que aprender a amar as pessoas que te pisam, que te batem, que te humilham. Você tem que aprender a amar. Então aqui, meus amados irmãos, no versículo 37 e 5, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amados uns aos outros. Então só se torna discípulos do Pai se amar uns aos outros. Eu quero orar por você nesta manhã. Então não deixe que Satanás, os prazeres da sua carne, te coloque em sofrimento. Não deixe, porque Jesus a qualquer momento está voltando para vir buscar a igreja, E a qualquer momento, não tem hora marcada, não, é como um relâmpago, na hora, qualquer momento, ele vem buscar a igreja dele. Então, como ele diz, eu vou, Jesus falou, e quando eu for e vós preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, esteja vós também. Eu vou, mas nós temos que se preparar primeiro, para quando nós se preparar, Jesus voltar para receber cada um de nós e levar para o céu. Amém, meus amados irmãos? Então eu quero orar por você. Pega aí o seu copo com água. Deus amado, Pai querido, maravilhoso, eu entro na presença do Senhor nesta manhã. São 9h05 para clamar o teu socorro e a tua, Pai, misericórdia. E pedir, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, alcance essas vidas, meu Pai, que estão sofrendo. Visita, meu Deus, todos que me seguem, meu Pai, todos que ajudam a tua obra. Abra a janela do céu, Pai. Abençoa a Dona Fátima, meu Pai, e sua família. Abençoa, meu Pai, todos que estão conosco, o obreiro Cício, sua esposa, o pastor José Maria, todos os pastores. Abençoa, meu Pai, e abençoa ali
Dona Francinete, abençoa, meu pai, o Mila, abençoa a sua esposa, né? Abençoa todos que estão ali, seu Valco, Diego, a esposa. Abra a janela do céu, Pai, e abençoa a Núbia, né? Dê muitos anos de vida, restaure a vida deles para que eles possam glorificar o teu nome, né, Pai? Coloca o desejo no coração dos esposos, meu Pai, para que eles possam voltar para o Senhor e ter, meu Pai, uma vida com o Senhor. Eu entrego, meu Pai, nas tuas mãos, Senhor, estas vidas e todos que estão comigo. Visita, meu Pai, todos que moram em Antonina, visita o Gonçalo, meu Pai, visita todos ali que estão conosco, a Elânia e sua família, seus filhos, abençoa seu esposo, abençoa todos, meu Pai, né, Dona Francinete, que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus também entre no lar de cada um de vocês. Pai, consagra esta água e quem beber, Pai, receba vida e vida com abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus bebe da água, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa, sua família. Se inscreve aí no meu canal, ajude a compartilhar, ajuda a semear a palavra de Deus mais e mais. Vai se inscrevendo aí, toca o sininho, hein? Dá o seu joinha aí se você gostou, se você não gostou. Dá o seu joinha, é muito importante. Vai compartilhando junto conosco para que possamos alcançar mais vidas. Amém? Que Deus abençoe e até mais tarde, se o Senhor nos permitir.